Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos desse primeiro capítulo. Eu queria que você ficasse bem atento, recebesse a palavra do Senhor nessa manhã, os oráculos de Deus, sem os quais nós não podemos gerar fé. Algumas pessoas oram: Pai, me dê fé. E, sabe, só existe um meio através do qual nós podemos acessar e crescermos, recebermos fé, por meio da palavra. Amém? Então, enquanto você está aqui, num culto como este, você naturalmente já está recebendo fé, você já está acessando a fé. Amém, Jesus? Isso é real. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você vai lá para o verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João, no verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nós a lemos, mas eu creio, Pai, que ela não pode voltar para o Senhor vazia. E nós cremos que nesta manhã, mais uma vez, ela vai provocar um impacto nas nossas vidas. Primeiramente porque nós ativamos a fé que vence o mundo, a fé que nos empodera contra as situações desta vida. Mas também nós cremos, Pai, de todo o nosso coração, que ela vai nos impactar, transformando a nossa vida, curando, libertando, salvando. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder redentor dela, no poder restaurador da tua palavra, e que ela cumpra o desígnio para o qual ela foi liberada nesta manhã. Nós oramos para que cada mente esteja cativa e que o pregador, Pai, seja um canal, um instrumento do Senhor nesta manhã. Oramos em nome de Jesus, a igreja diga amém. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem dessa manhã tem o título de Graça sobre Graça. O versículo 16 diz: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Você pode dizer graça sobre graça? É isso que está sobre a sua vida. É isso que está sobre você, sobre, sabe, a sua cabeça. Graça sobre graça. E quando nós lemos João, no início do livro, do Evangelho, nós vemos que João, ele registra a encarnação do Verbo. Ele fala exatamente de Jesus como o Deus unigênito, e falando exatamente de que esse Verbo, ele era Deus, ou seja, ele tem a natureza divina, ele estava com Deus, mas o Verbo, o que ele fez? Se encarnou. E o interessante é saber que a encarnação de Cristo, ela vem para trazer toda essa plenitude sobre nós. Amém? Então, o primeiro verso que nós lemos, dizendo no princípio, e o verso de número 14, dizendo que esse Verbo, ele se fez carne,
e ele habitou entre nós, vai falar exatamente da ponte redentora de Deus com a humanidade. Porque somente por meio da encarnação de Deus, Filho, é que nós tivemos acesso às grandezas de Deus Pai. Ou seja, nós tivemos acesso novamente à presença, à sala do trono. Então, a graça é exatamente esse favor que Deus proporcionou a nós por meio de Cristo. Porque Cristo, ele traz para nós a graça e a verdade. Cristo, ele traz essa plenitude. Então, a doutrina da graça é um dos assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada. A doutrina ou a graça é esse assunto primordial que a Bíblia nos traz. E nós devemos saber que assiste a cada um de nós. A graça está sobre nós que estamos aqui reunidos nessa manhã, mas a graça de Deus também, a graça comum, está sobre todos os homens que pisam nesta terra. Muito embora a gente não admita, mas a graça está sobre até o mais pecador que está lá fora. Porque a diferença é que nós éramos pecadores e Jesus nos tornou santos. Mas se tirar Jesus de nós, voltamos à natureza anterior. Então a graça está sobre todos, e não há como vermos o maravilhoso plano de Deus de redenção do homem sem contemplarmos a sua maravilhosa graça. Então tudo que nós podemos contemplar de redentor, ou seja, de resgate, de compra, de transformação, não tem como nós contemplarmos sem admitirmos essa graça. E aonde nós vamos nos deter? Exatamente na pessoa de Cristo, porque como nós dissemos e lemos aqui, Jesus, nele habita toda a plenitude de Deus. Diga, em Cristo. Diga, em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Porque Jesus é a expressão exata de Deus. E nele habita toda a plenitude de Deus. Ninguém conheceu a Deus, mas Jesus é quem nos revelou. Então, isso precisa ser algo assim poderoso em nós, porque hoje nós temos acesso a Deus por meio de Cristo. O próprio Deus, quando se revelou a Moisés no monte, Moisés desejou ver a face de Deus, e Deus falou: ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Então fica na penha, eu vou te colocar atrás de uma fenda, e eu vou passar, minha mão vai te cobrir. Quando eu estiver de costas, aí você vai me ver de costas. Ele viu só um lampejo da glória de Deus, ele não viu a face de Deus, mas eu quero te falar que Cristo revela a cada um de nós a face do Deus Altíssimo. Você pode dar um glória a Deus mais alto por isso? Moisés desejou ver Deus face a face. Eu e você podemos vê-lo por meio da fé, através de Cristo Jesus. Verso 17 que nós lemos: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A lei era necessária, e por isso ela veio de forma precursora. Primeiro a lei. Por quê? Porque sem lei ninguém saberia que pecado é pecado. Então a lei, por isso ela é chamada a lei do pecado e da morte. Você já leu isso na Bíblia? A lei do pecado e da morte. A lei é pecado? Não, a lei é santa. A lei, ela é em si morte? Não, ela é vida. Mas ela revela o pecado e a morte, porque ela revela a natureza do homem sem Deus. Por isso que teve que vir primeiro a lei, por isso que Moisés veio primeiro. Por isso que Moisés trouxe o decálogo exatamente para dizer que havia uma justiça, e essa justiça para o homem, na sua condição original, ele poderia até cumprir, mas depois da queda jamais cumpriria, e jamais cumpriu.
Então Moisés vem mostrar pela lei o que? Avultar o pecado. Avultar exatamente a condição que o homem tinha depois da queda, depois da desobediência. E o que é isso? É para que ele ficasse deprimido, ficasse abatido? Não, pelo contrário, para que ele entendesse que ele precisava de um Salvador. Por que nós reconhecemos Jesus como Salvador? Por que alguém levanta a mão e reconhece Jesus como Salvador? É porque estava perdido. Ninguém precisa de um Salvador se não estiver perdido. Estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Quem está morto precisa de vida, quem estava perdido precisa ser salvo, achado. Amém? Não foi assim sua conversão? Se não foi, tem que fazer uma revisão, um recall. Porque isso tem que estar ardendo no nosso coração. Mas quem revelou que nós somos pecadores? A lei. A lei avulta o pecado. Moisés trouxe a lei para falar que pecado é pecado. Ou na tradução de Ricardo, na linguagem de hoje, que não é bonito ser feio. Amém? Então, o meio pelo qual nós somos salvos não é obra humana e nem poderia ser, mas é a obra do Calvário, a obra de Cristo, porque se a lei mostra que nós não somos suficientemente bons e santos para cumpri-la, Jesus é suficientemente bom e santo para cumprir, e Ele cumpriu e nos deu agora a salvação. Mas quem acessa? Quem crê. Quantos crentes nós temos aqui? Então você aceita. Você recebe pela fé Jesus e agora você reconhece que o castigo que te traz a paz de poder acessar a sala do trono sem ser fulminado, olhar para a face de Deus sem ser morto, o castigo estava sobre Jesus. Ele recebeu o castigo da sua imperfeição e eu e você recebemos o benefício da sua perfeição. Você entendeu? Ele recebeu o castigo da nossa imperfeição e nós recebemos o benefício da sua perfeição, por meio da fé. Amém, Jesus? Então, nós temos que entender que esse testemunho que começa a ser dado por João Batista no verso 15 em diante, porque João Batista está testemunhando a respeito de Jesus, e ele fala, olha, esse aí é aquele que eu falei, que viria após mim. Só que embora ele venha após mim, ele tem primazia, ou seja, ele tem precedência. Por quê? Porque antes de mim ele já era. Jesus é pré-existente, ele só se encarnou ali no século I, né? Aprove a Deus, a história conta, registra, está na sua Bíblia, na minha. Porém, Jesus sempre existiu, e João tinha essa revelação e disse, contudo, ele tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, esse Jesus, ele vai trazer o que sobre nós? Graça sobre graça e a plenitude de Deus. E é tão interessante isso, por quê? Porque esse é o maior presente que nós recebemos. O maior presente que você recebeu, talvez você está hoje aqui buscando um presente para a sua vida, não tem nada de errado nisso. Mas eu quero te contar nessa manhã que o maior presente você já recebeu. E isso vai ser uma chave nessa mensagem. Porque se você recebeu o melhor presente, esses presentinhos que você está buscando, está fácil. Amém? O maior presente nós já recebemos. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Deixa marcado aqui, João, nós vamos sempre voltar para esse texto. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Amém? A Bíblia diz assim, deixa eu abrir aqui, deixar esse texto aqui marcado de João e abrir o outro texto de Efésios. Vamos no físico.
Respiro, tão certo como o ar cantar. Aos nossos kids, lindo demais, né, gente? Amém. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o maior presente que recebemos é a salvação, e ela vem pela graça. Ela vem pela graça, não vem por obras, não vem por mérito, não, mas ela vem gratuitamente. Amém, Jesus? Então, isso precisa mudar alguns paradigmas na nossa mente, porque com relação à salvação, não existe nenhum esforço humano que possa nos dar esse status de sermos salvos. Eu costumo dizer, se uma pessoa quiser salvar-se a si mesmo, vai ser o mesmo esforço dela querer içar o seu corpo do chão, puxando pela sua própria gola. Quer tentar aí? Puxa aí na sua gola para ver se você vai ser levantado do chão. Força. O esforço do homem salvar-se a si mesmo está diretamente relacionado ao esforço de uma pessoa como essa, que queira içar-se ou içar o seu corpo do chão, puxando pela própria gola. É ineficaz. Vai trazer só exaustão e decepção. O caminho é Jesus, o caminho é a fé. Mas é interessante que quando nós falamos de salvação, nós temos que entender que ela apontou para duas características da plenitude de Cristo. Uma fala da misericórdia e outra fala da graça propriamente dita. Elas se comunicam porque são atributos de Deus. Então diga, misericórdia e graça. O que é misericórdia? Misericórdia nos fala de não recebermos aquilo que merecíamos receber. Misericórdia fala de sermos poupados daquilo que nós merecíamos receber. Exemplo, fomos poupados da morte, que era a sentença por causa do nosso pecado. Todos nós pecamos. Qual que era a sentença? Morte. Quando Deus em Cristo fala, você não vai morrer, então Ele está aplicando o quê? Misericórdia. Porque é deixarmos de receber o que nós merecíamos receber. Mas por outro lado nós temos a graça fala de recebermos aquilo que não merecíamos receber. Exemplo, eu e você recebermos a vida abundante e eterna, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Quem está morto não tem vida, quem está sujo não tem abundância. Mas uma vez que nós recebemos a graça através de Cristo, pela fé através de Cristo, Ele nos dá algo que nós não merecíamos. Então receber algo que eu não mereço, fala de graça. Ser poupado daquilo que eu merecia, em termos de condenação, é misericórdia. E é interessante porque a graça então é esse favor imerecido e se opõe a todo mérito, a toda obra de esforço humano, do contrário seria pagamento e recompensa. Tem uma frase que alguns gostam de usar, cuidado ao usar essa frase, porque às vezes as pessoas gostam de frase pronta, né, e fica repetindo. Fala assim, e eu já vi muita gente boa, inclusive no nosso meio, né, mas eu não tenho compromisso com gente boa, tenho compromisso com a palavra de Deus, amém? Fala assim, a graça não se opõe ao esforço, se opõe ao mérito. Essa frase está parcialmente correta. Ela não está totalmente correta, e por isso eu fico preocupado quando ela é ventilada, assim, às vezes até no nosso meio. Porque deixa eu falar, com relação à graça salvadora, a graça se opõe ao mérito
e se opõe ao esforço, porque se tiver um pouquinho de esforço para a pessoa ser salva, já não é graça. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Então a graça salvadora, ela se opõe veementemente ao mérito. Ninguém pode bater no peito e falar, eu sou bom, e também ao esforço. Ninguém falou, eu me esforcei, eu pus o lixo lá fora, Deus olhou para mim e me abençoou, e me salvou. Negativo. A graça salvadora, ela se opõe totalmente ao mérito e ao esforço. Mas quando as pessoas dizem, a graça se opõe ao mérito e não ao esforço, é a resposta da graça. É diferente. Quando Paulo falou, eu trabalhei mais do que os outros apóstolos, mas não eu, e sim a graça que estava em mim. Porque ela não vai se tornar vã. Porque alguém que recebeu muito e não faz nada, está tornando a graça vã. Está entendendo? Então, com relação à decorrência da graça, a minha vida agora precisa ser ativa, precisa ser empoderada a fazer na mesma proporção daquilo que eu recebi. E a pessoa que não entende isso, ela está tornando a graça vã. Não para salvação, mas para andar em boas obras. E o texto de Efésios 2:8 fala sobre isso. Nós lemos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, e obras fala de esforço, ou seja, não por obras, nem esforço, nem mérito, para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 dá a chave da consequência da graça. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então eu não faço boas obras, me esforço e tenho mérito para ser salvo, mas porque eu fui salvo, eu me esforço e procuro dar testemunho de Cristo aqui na terra. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas porque fui salvo, eu ando em boas obras. Quem está entendendo isso? Você está entendendo isso? Então, pelo amor de Deus, você que é amoroso, não repita essa frase com tanta eloquência e convicção. A graça se opõe ao mérito e não ao esforço. Com relação à salvação, não existe mérito, não existe obra humana, não existe esforço, porque se houver um pouquinho do levedo, do fermento, vai levedar toda a massa e não vai ter graça. Literalmente não vai ter graça. Amém? Você entende? Quem aprendeu alguma coisa nessa manhã aqui? Amém? Então multiplique isso, para fazer cessar algumas horas aí. Amém, querido? Então aprenda, querido. Se tiver dúvida, pergunta. Pastor, mas se o senhor não souber, muita coisa eu não sei. Vou recorrer aos universitários. Ligar para o pastor Emerson, lá em Belo Horizonte, meu mentor, vou falar, pastor, o povo me perguntou um negócio difícil. Amém? Glória a Deus. Então você faz obras para ser salvo? Para ser salvo? E por que você foi salvo? Você faz. E se você não fizer, você vai perder salvação por causa de obra? Não perde, porque foi de graça. Como que você perde alguma coisa que foi de graça? Ou seja, como que você perde alguma coisa que não dependeu de você, dependeu de Cristo? Ele fez, já está feito, não vai ser revogado. Agora, você perde a oportunidade de viver em plenitude aqui na terra. É isso que a Bíblia está falando, quando fala que Ele trouxe a graça e a plenitude. A graça e a verdade. Porque embora alguns recebam a graça, mas vivem ainda uma vida de mentira, sem sentido, Eu recebi uma mensagem, eu gosto de às vezes eu não sou muito de post, essas coisas, né? Não, eu posto muito, mas coisas da igreja, eu falo, ficar abrindo a internet e viajando na maionese, mas eu gostei dessa frase do John Wesley, colocaram um post assim, Senhor, não permita que eu viva inutilmente.
A vontade de John Wesley era que ele não vivesse inutilmente. Por quê? Porque a salvação dele, ele falou assim, eu já tenho em Cristo, mas aqui na terra eu não posso viver de qualquer maneira, porque Deus me deu tudo que eu preciso para viver uma vida plena. E é interessante que essa palavra plenitude, que nós lemos lá em João 17, João 1,16, desculpa, ela no original grego é pleroma, que fala exatamente da plenitude do Espírito que habita em nós e que nos faz coparticipantes da natureza divina. Então, antes você tinha a participação da natureza terrena, limitada, caída, fedida, suja, condenada, má. Agora, em Cristo, você tem o pleroma, você tem a plenitude de Cristo, pelo Espírito dentro de você. Então, você comunica agora com a natureza de vida divina, você agora é coparticipante. Por que co? Porque Jesus é participante dela e você é coadjuvante, coparticipante. Amém, Jesus? Quem está recebendo isso nessa manhã? Espero que você esteja recebendo não só na mente, mas no seu espírito, em nome de Jesus. Então, a primeira consideração que nós fizemos é que pela graça nós somos salvos. Pela graça. Pela graça, é favor imerecido. Não existe esforço, não existe obra humana, não existe mérito. Graça. Ah, mas essa graça é barata, pastor, essa gracinha aí barata. Não, querido, a nossa graça não é barata, ela é de graça mesmo. Porque barata ainda tem um precinho pequenininho, e se tem um precinho pequenininho, já não é graça. E alguns ficam falando dessa graça barata ou super graça. Não, graça é gratuidade. Teve um preço? Teve, mas quem pagou? Não foi você, não foi eu, foi Jesus. E Ele me deu sem merecer? É graça, filho. Mas o que eu tenho que fazer? Crer e receber. Você entendeu isso? Você entendeu aqui, mas que seja ardente no seu coração, no seu espírito, que isso muda a vida do crente, não só para a eternidade, mas aqui, na terra. Crente muda o jeito de viver, pensar, falar, agir, servir, quando ele entende essa graça. Segunda consideração, a graça é a melhor coisa que já nos aconteceu. Amém? Você pode repetir isso? A graça é a melhor coisa que já nos aconteceu? Sim ou não? Com certeza. Porque se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. Quando eu penso, o que seria da minha vida se em 1992 eu não tivesse recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e recebi a graça e a plenitude? Eu não gosto nem de pensar muito nisso, porque eu sei o que eu aprontei antes de 1992, e a tendência era só piorar, porque um abismo leva a outro abismo. Mas porque eu fiquei bonzinho? Não, porque o bom entrou dentro de mim. É isso que aconteceu. Que a gente acha que ficou bonzinho, né? Tira Jesus dentro de nós, volta tudo e pior. Mas deixa Jesus ali dentro de você, por quê? Porque Ele falou que está com você todos os dias até o fim. E Ele trouxe o quê? Graça, favor. Ah, eu não mereço. Ah, mas eu não fiz por onde? Mas tem que crer. O problema do crente é paradoxal, né? O problema do crente é não crer. Não é? Parece ser assim, né? O problema do crente é crer. O problema do crente é não crer. Ele quer se empoderar, eu vou conseguir, agora eu sou bonzinho, agora eu estou pronto. Tá nada, filho. A menos que você reconheça que Cristo fez o que tinha que ser feito e habita em você e agora está resolvido, você vai ficar com essa vidinha meia boca. Deus não tem ela para você. Ele tem vida abundante, vida plena. Ele tem graça sobre graça. Pastor, quando acabar a graça, tem outra por cima. E quando acabar essa camada, tem outra, porque é graça sobre graça.
Quem está recebendo isso nessa manhã? Então diga assim: a graça é a melhor coisa que podia ter acontecido. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui, como eu falei. Essa foi de fato a melhor notícia que já recebemos, e literalmente é uma boa notícia, uma boa nova. Pela palavra de Deus, nós estamos certos de que não há maldição que não possa ser quebrado, e não há pessoa que não possa mudar de vida. Eu vou repetir: mediante a palavra de Deus, nós cremos que não há maldição que não possa ser quebrada, e nenhuma pessoa ou alguma pessoa que não possa mudar de vida. Sabe por quê? Porque mediante a palavra, a graça sempre será mais abundante do que o pecado. Não é o que diz a palavra de Deus lá em Romanos 5:20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem muito pecado, vai ter muita graça. Ah, mas por que alguém fica atolado lá? Porque ainda não abriu os olhos da fé para entender isso. Ainda está tentando se empoderar, fazer alguma coisa, ser bonitinho. Deixa o lindo entrar na sua vida, deixa ele governar a sua vida, deixa ele dar sentido à sua obra, não como trampolim para você ir para o céu, porque o céu não está à venda. Deixa ele te fazer, sabe, viver a eternidade aqui, viver o céu na terra, porque ele é a eternidade e entrou dentro de nós. Eternidade é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, se tem pecado, se o pecado está abundando, vai superabundar a graça. Não quer dizer que eu vou atolar o pé na jaca, porque sempre vai haver graça. Quem faz isso não entendeu a graça. É se acontecer, não é quando. Amém? João escreve na sua carta, dizendo assim, e ele fala de uma forma assim bem intensa: rogo. O que é rogar? Pedir com fervor, com instância. Rogo, irmãozinhos, que não peques. Não peca não, por favor. Mas se pecar, vocês têm um advogado. O que ele disse? Diga se. O que é se? Pode acontecer? Pode não acontecer? E se ele falasse assim, ó, quando vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado. O que é o quando? Vai acontecer, né? Então eu quero te falar nessa manhã que não precisa acontecer. Mas se acontecer, você não tem um promotor de justiça. Você tem um advogado. E esse advogado é justo, porque o imundo não podia falar assim, eu vou interceder por ele. Quem é você na ordem do dia? Não. Vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é justo, fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Você não está dando pirueta, não? Pode aplaudir, dá pirueta, dá. Então, se na vida do crente o pecado é um acidente, não é algo premeditado, intencional. Quem está entendendo isso? Se acontecer, eu não vou me consumir, porque Jesus já foi consumido na cruz, para pagar inclusive aquele se que acabou acontecendo. Agora, a graça é que me empodera contra o pecado. Quanto mais eu sei que Ele me ama sem eu merecer, quanto mais eu sei que eu recebi de Deus sem merecer, mais eu sou empoderado a viver conforme Ele quer. Porque o amor é que constrange. Aí eu respondo àquela graça como? Vivendo como Ele me fez ser, como filho amado. E que sei que tudo que eu preciso, inclusive aquelas coisas que eu fico dando nota fora lá fora, para buscar, para querer,
e qualquer meio vale, na casa eu tenho, na presença eu tenho, não preciso disso. Amém, Jesus? E como filhos amados do Pai Celestial, podemos ter a certeza de que Ele nos ama e quer nos abençoar, de que podemos pedir mesmo sem merecer. Isso aqui é um tapa de luvas no rosto, na face de muitos religiosos de plantão. Quando você acha que a sua oração sobe, não tem céu de ferro, céu de bronze, chão de ferro. Quando? Quando você acha que está fazendo tudo direitinho. Disciplinas espirituais em dia, fazendo indulgências, regularmente congregando. Aí, aquele momento, eu tô com uma áurea. Aí eu vou para o quarto, aí o meu quarto não tem céu de bronze nesse quarto. É perigoso você se colocar como aquele fariseu que fala, eu jejuo tantas vezes por semana, e não sei o que, ó Senhor Deus, e o pecador do lado ali, bater no peito e pedir sem merecer e ser justificado, e você sair só com a justiça que procede da lei, ou seja, você não flui no sobrenatural, você flui só no natural, porque no natural você vai conseguir alcançar algum benefício da sua própria justiça. Você fez bondade? Alguma bondade você vai ter, mas quando você entra na justiça que procede da fé, ou seja, não é a minha bondade, a bondade dele, não tem limite para ele te abençoar, porque na minha bondade tem limite, eu fiz um pouquinho eu recebo, mas da bondade daquele que fez tudo, não tem limite para ele te abençoar. Só que eu tenho dificuldade de orar quando eu não mereço, porque eu me vejo indigno. Isso já está resolvido. Éramos indignos, Ele nos tornou digno, o sangue de Jesus está sobre nós. Quando você acessa o Pai, você pode ter certeza que Ele não está te olhando segundo as suas transgressões e iniquidades mais. Ele não está mais, Ele não está irado. Não, Deus, hoje Ele está irado. Hoje Ele está irado. O que consta, toda a ira de Deus foi descarregada no madeiro, em Cristo. Então nós temos que entender que eu posso chegar até Ele e orar, mesmo sem merecer. E eu vou te falar uma coisa, a maioria das vezes nós vamos orar sem merecer. Isso é complicado, é um pastor chegar num púlpito da igreja e falar isso, mas o que eu quero com isso? É quebrar paradigmas religiosos que fazem crente ficar derrotado, não sair do chão, não sair da lama, não sair do pecado, porque eu estou tão indigno, não estou pronto, não estou preparado, eu não mereço, e não, aí fica só lamuriando, murmurando, chorando, e Deus, Ele é compassivo, mas sabe o que move o coração de Deus? Não é só lágrimas, é choro e murmuração. Murmuração jamais moveu o coração de Deus. Sabe o que move o coração de Deus? Fé. Eu creio que eu sou o filho amado, posso ser um pródigo, sair da casa, tendo tudo na casa, mas voltei, papai. Mas, cara, é um fanfarrão, né? Vem com essa cara dele aí, prontou todas. É o que o irmão do filho pródigo falou. É um religioso de plantão. Deixa ele vir, deixa estar. E o que o pai faz? Chicote, tronco, milho para ajoelhar, festa na casa. O que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Manda matar um novilho cevado e vamos festejar. Por quê? Porque o pai falou, ele voltou para o lugar da onde ele jamais deveria ter saído, e só aqui, recebendo da plenitude, ele pode viver a vida que eu tenho para ele. Por isso que Deus pergunta para Adão, quando ele peca, não é como você está. Deus perguntou, ei Adão, ei cara, como que você está aí? Eu sei o que você fez no verão passado, Adão. Como que você está agora, hein?
Deus não, ele fala assim, onde você está? Porque o único lugar que Adão poderia estar para ter a presença era na proximidade com o Pai, no lugar onde ele tinha sempre um encontro com o Pai. Amém? Então, deixa eu falar uma chave para você aqui, baseado na palavra, é claro, Romanos 8:32. Eu falei um pouco atrás, ouça bem, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? O Romanos 8, esse versículo, claro, a Bíblia toda não pode sair do seu coração, mas esse versículo, você tem que, memoriza ele. Amém? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Vamos ver se a memória está bom. Diga, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Está certo? Então, memoriza também. Mas põe no coração, por quê? Porque toda vez que você for pedir, mesmo sem merecer, você já aprendeu a chave. Porque na verdade quem merece é Jesus. Tudo a gente pede. Por que a gente pede em nome de Jesus? Porque se fosse no meu nome, você está entendendo? A gente pede em nome de Jesus porque o favor. Amém? Então, essa etapa vencemos. Agora, espera aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí você está pedindo um emprego, uma porta de emprego. Ah, não, mas eu não mereço. Ah, mas eu não fiz por onde? Ah, mas eu acho que... Hoje em dia, eu não tenho nada contra. Às vezes a gente prega aqui usando, até no louvor a gente ouviu, isso não tem problema. E é fato, o processo, né? Não, eu estou no processo. Amém, todos nós estamos no processo. Que a vereda do justo, aqui vai complicar para vocês. Vocês conseguem? Eu vou passar por aqui. Então tá bom. Amém, Jesus. É porque eu quero chegar perto de um irmão que recebeu uma dádiva. Amém? Ué, eu falo assim, vem cá, pastor. Pensei que todo mundo ia levantar a mão. Eu quero ir perto de um irmão que recebeu uma dádiva. Aí a gente não quer falar, porque fala assim, mas eu não recebi. Lembra que o maior presente você já recebeu? Qual que foi o maior presente? Salvação. Amém, Jesus? E o que é salvação? É Deus ter te dado Jesus. Jesus morreu a sua morte, então esse é o maior presente. Agora, pensa comigo aqui, se Ele não foi capaz de poupar o seu próprio filho, o que você pode pedir hoje que Ele não pode te dar? Um trabalho? Você já está lá, filho? Começou a semana? Começou, mas foi luta, não foi? Incertezas. Casou recentemente? Nem tanto, né? Já tem quanto tempo? 2 anos. Vocês já estão antigões, hein? Comparado com aquele que foi essa semana, né? O Douglas. Mas tem o João, o Gabriel, para cuidar. E um pai de família pensa, não pensa? Os negócios. A família. Eu sonhei com a família. Parece que desandou. A faculdade. A libertação de algum vício. Se Deus não poupou o seu próprio filho, Ele deu o melhor e o maior. Qualquer outra coisinha, desculpa o termo, tá? Não quero tornar pejorativo ou diminuir o seu sonho e o meu também. Mas qualquer outra coisa vai ser sempre menor do que esta. Por isso Paulo afirma em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura, não nos dará graciosamente. O que é graciosamente? Você merece, eu mereço. Como que Ele vai dar? Sem merecer, mas com Ele, com Jesus. Sem Jesus não tem graça, não tem favor, não tem bênção, não tem provisão, não tem plenitude. Quem está entendendo isso pode dar glória a Deus nessa manhã. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Então, essa é a chave. E para nós irmos fechando aqui, nós precisamos entender que quando o salmista disse, a graça é melhor do que a vida, está escrito em Salmos 63, 3, parece ser algo estranho, né? Parece que dá um comichão nos nossos ouvidos, mas é exatamente isso, porque a vida é o nosso bem maior, de fato, mas não há sentido para uma vida sem graça, uma vida sem a graça de Deus. A vida é o maior bem que nós temos, mas não existe sentido apenas existirmos. Uma vida sem a graça de Deus é literalmente assim, uma vida sem graça. Então por isso o salmista diz, a graça é melhor do que a vida, porque sem a graça nós apenas existiríamos, seria uma vida passageira, sem propósito. Como John Wesley disse, eu não quero que minha vida seja inútil, eu não quero viver inutilmente. Então nós precisamos virar essa chave, porque se esse foi o sentimento do coração do salmista, precisa ser o nosso sentimento também. Sabe, é de graça porque além de ser um favor, não há como pagarmos o que Ele fez por nós. Como não podemos pagar, também não podemos vender. Por isso devemos seguir as instruções que Jesus nos deu. Quais foram? Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Quantos têm recebido de graça? Então você não é uma represa fechada, um açude fechado, mas você é um rio. O rio passa em você, então você tem que deixar fluir essa graça. E tem pessoas à sua volta, que você está preocupado em fazer aquele pedido ao Senhor, preocupado com aquela questão, com aquela demanda, com aquela porta, com aquilo outro, sendo que Deus já te deu o melhor. Agora você precisa dar o melhor para o outro. De graça recebemos, de graça nós também daremos. E a graça, ela nos livra, finalmente, de síndromes, de legalismos e de uma vida insensível. Sabe, quando a graça chegou na minha vida, foi também, eu falo que foi quase uma nova conversão, porque eu vivia um evangelho muito pautado à justiça que procede da lei. Eu me lembro muitas vezes que eu entrava no jejum, eu vou falar aqui só para título de exemplo, porque a gente nem deve ficar comentando, mas a gente está em jejum por causa do encontro, né? E eu me lembro que se acontecesse um fato como aconteceu essa semana, eu tirei algo da minha mesa, do meu jejum agora para o encontro, e de repente o Samuel preparou um negócio e deixou na mesa assim, aí eu, meu Deus, isso aqui não podia, meu Deus. Acabou. Era um mês para eu me perdoar, era um mês para eu ter um relacionamento de novo com Deus, era um mês para eu achar que os céus agora não estão de... Gente, os céus de bronze era na antiga aliança, agora na nova aliança os céus já estão abertos sobre você. Jesus rompeu, rasgue os céus e desce, Ele rasgou, Ele trouxe o céu para a terra, Ele trouxe o céu para dentro de você. E eu ficava me martirizando e me culpando, e aí eu tentava fazer alguma coisa boazinha, uma indulgência para me tornar agora aceito, e eu já estava aceito mesmo, tendo comido o pão de queijo que eu não deveria ter comido. Não que eu tirei pão de queijo, mas o que estava dentro do pão de queijo foi um negócio tão gostoso, bonito. O Samuel pôs lá na mesa, não. Você está entendendo?
Então, uma nova conversão é sair do legalismo, sair, sabe, das síndromes de pequenez, de achar que você, não, ouça o que eu vou falar agora. Eu queria que você ouvisse, sabe, não só com os ouvidos, mas com o coração. A graça torna amável o desprezível, estimável o que não tem valor, alguém o ninguém, povo o estrangeiro, rico o pobre, forte o fraco, bonito, você vai falar bonito o feio, livre o cativo. Isso é o que a graça faz. Então não importa como você está, eu quero te falar que essa graça é transformadora. E sabe, nós não vamos ser como, sabe, o irmão do filho pródigo. Nós não vamos ser como aquele credor incompassivo. Nós não vamos ser como aquele fariseu que se ostentava porque praticava disciplinas espirituais, só que eram exteriores. Mas nós vamos deixar que todo esse jugo de escravidão seja quebrado, destruído da nossa vida, porque não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos empoderar da graça é nos empoderar contra o pecado. Tem pessoas que falam, essa igreja prega muita graça, graça barata, ou a hipergraça, por isso que o povo fica folgado. Ei, não lê Bíblia? Romanos 6, Paulo vai dizer, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça, o pecado não terá domínio sobre vocês. É a graça e não a lei que nos empodera contra o pecado. A lei mostra o pecado, avulta, põe em outdoor. Eu não me relaciono mais com Deus com base na lei, porque a lei mostra que eu sou insuficiente, mas eu me relaciono com Deus com base na graça, que mesmo não sendo suficiente, Jesus foi, Ele me deu, eu criei, e agora tenho acesso ao coração do Pai, sou aceito, sou filho. Não há mais condenação, e aí eu vou andando como vencedor, que é o que Ele me fez, assentar em Cristo. Eu não podia içar o meu corpo nem um côvado, mas Jesus me pegou e me fez assentar junto com Ele nas regiões celestes, para eu estar acessível ao Pai. Quantos creem nisso? Então fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos, comece a virar a chave na sua cabeça, comece a falar, Deus, eu quero mergulhar nessa graça, eu quero graça sobre graça. Embora eu conheça, embora nessa igreja pregue, mas quantas vezes eu estou vivendo fora desse plano? Eu sei que eu fui salvo pela graça, mas eu quero andar como salvo pela graça. Eu sei que a graça é a melhor coisa que me aconteceu, mas eu quero que ela não se torne vã na minha vida. Eu quero responder a esse amor, porque ela é melhor do que a vida. Você pode dizer isso, você pode orar agora a respeito disso, dizendo, eu não quero viver uma vida que não tenha sentido, só existir, como Charles Spurgeon, como Charles Wesley. Eu não quero mais viver uma vida inútil. Eu quero viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Eu quero essa graça transformadora. Eu quero viver para o louvor da sua glória, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Já adoramos Jesus, o plano perfeito. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Já adoramos. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está tocando em vidas aqui nessa manhã. O Espírito do Senhor está tocando em vidas.
em pessoas, em homens e mulheres que são transformados pela graça e querem viver e vão viver a plenitude de Cristo, vão viver graça sobre graça. Pai, nós oramos por cada vida, cada pessoa, Pai, que recebeu essa palavra. Pai, eu creio, Deus, que o Senhor está fazendo uma mudança de dentro para fora, porque, ó Deus, nós cremos que em Cristo nós somos coparticipantes dessa natureza. Pai, eu creio no pleroma, que é a plenitude de Cristo em nós, e Cristo em nós a esperança da glória. Pai, nós cremos que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, não uma fé, ó Deus, humana, natural, que se empodera somente pelo mérito, pelo esforço, mas por crer que Jesus fez tudo o que deveria ser feito e disse: está consumado, não há mais nenhuma obra a ser feita. Ele fez, Ele nos deu, nós podemos viver para o louvor da glória de Deus. Ei, aleluia! Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu peito, na altura do seu coração. Você que está aqui no culto presencial, mas você também que está no culto online, à distância, faça isso e ore após mim, dizendo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Pai, que um dia estive na Tua casa, na Tua presença, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o Filho voltou para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã: se você fez essa oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos. Levante agora uma das suas mãos. Se você fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão aí onde você está, e você vai estar selando exatamente essa decisão por Jesus, ou quem sabe a sua volta, o seu recomeço, a sua reconciliação. Você pode levantar sua mão aí onde você está. Você que está assistindo pela rede social, também você pode fazer esse gesto aí. E eu creio que ao fazer esse gesto, o Senhor vai estar contemplando o seu coração. A sua vida nunca mais será a mesma.
porque você vai estar recebendo Jesus, ou se reconciliando com Ele, e Ele tem a plenitude, é graça sobre graça. Amém, Jesus? Amém, povo de Deus? Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia, aleluia. Nós vamos dar a bênção apostólica, mas eu queria fazer um apelo aqui. Eu não sei, está dando uma microfonia aqui, tem um negócio errado aqui, se puder. Som. Eu queria fazer uma convocação. Quem aqui ainda não foi ao encontro, não fez encontro com Deus, levanta a mão. Esse retiro de 3 dias, quem não fez, faz assim, ó. Então, querido, você não pode ir embora sem garantir a sua vaga. Não pode. Sabe, se você tem feito da IBA a sua casa espiritual, e eu creio que você fez porque você tem dado credibilidade, aquilo que nós direcionamos não é movido pelo coração, e nós não faríamos um apelo como esse para persuadir, para constranger ninguém, mas nós sabemos o que pode acontecer na sua vida, num momento que é difícil a gente ter. Quem tem um momento de 3 dias direto, separado, recluso, numa fazenda, assim, ficar o tempo todo só pensando em Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, recebendo palavra? Quem tem essa oportunidade? É fácil uma oportunidade. Você pode passar uma vida toda sem ter um tempo desse, que não é simples. E você tem agora, dia 8, 9 e 10, essa oportunidade de emergir 3 dias que podem, assim, acertar algumas coisas na sua vida. Então, eu não sei se vai ter alguém lá no stand. Se não tiver algum amoroso, vai lá para o stand, pega pelo menos o nome. Pastor, eu não sei fazer inscrição não, mas pega o nome, o contato. Por favor, me ajude. Fica alguém lá. A Leiliane está lá, amém. Então, a Leiliane está lá, vai dar tudo certo, porque ela já está pronta para isso. Amém? Passa lá. Falei, eu quero ir ao encontro com Deus. Tá bom? Mas eu não tenho dinheiro. Você tem disposição? Então, faz a inscrição, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória.